Fala galerinha, beleza? Aula de matemática comigo, professor Fontenelle na área e vamos que vamos galerinha, olho na tela. Hoje nós vamos fazer atividades, cara, só exercício, teoria já acabou, vamos fazer só exercises hoje, beleza? Na aula passada, na verdade, nós já começamos os exercícios, né, bonitinho, tá aqui, questão 3, por isso nós estamos na questão 3, fechou? Então, bora lá. Agora responda as questões a seguir com base nos dados apresentados na questão anterior. Lembra que a questão anterior era aquela questão que falava sobre o tecido, tá certo? Tinha um determinado valor para um determinado tecido. Então, olha só. Ao duplicar a quantidade de tecido, o valor duplicou? Sim, claro. Né? Claro que vai duplicar. Porque eles são o quê? Diretamente proporcionais. Beleza? Então, sempre que você duplica um valor que é diretamente proporcional, a outra grandeza que está relacionada a ela também vai duplicar. Então, se eu estou duplicando a quantidade, eu vou duplicar o valor que vai ser pago. Isso é óbvio, né? Muito fácil. Bora lá. E ao triplicar a quantidade de tecido, o que aconteceu com o valor? Triplica também. Então, que tipo de relação existe entre as grandezas metragem e valor? São diretamente proporcionais. Fácil demais. Questão número 4, fala assim. Uma fábrica de sapatos que possui 25 funcionários, produz uma determinada quantidade de sapatos em 10 horas. Assinale a alternativa que corresponde à quantidade de horas se o número de funcionários for 50 para a produção da mesma. Dobrou, não foi? Só que observa, isso aqui não é inversamente proporcional? Eu gosto de fazer isso aqui dessa forma, olha só. O material de vocês trouxe para vocês lá com umas fórmulas, né, prontas para você. Não precisa de fórmula. Eu acho que eu até cheguei a fazer alguma questão dessa. É muito mais fácil você entender o processo, tá certo? Como é que a gente faz se for para fazer por interpretação da questão? Faz assim, ó, vem comigo, olha aqui. Número de funcionários, coloca aqui, ó, funcionários, tempo em horas. Eu tiro as grandezas e coloco aqui. Número de funcionários são 25 e faz o serviço quanto tempo? Em 10 horas. Então, isso aqui está relacionado assim, ó. Beleza? Eu passei esses funcionários para 50. Quantas horas eu vou fazer essa produção de sapatos? Não sei, X. Pronto. Montei, tirei os dados da questão. Os dados da questão consistem em 3 coisas. Tirar as grandezas, que no caso é quantidade de funcionários e tempo, no caso em horas. Segunda coisa, tirar os valores. Eram 25 funcionários trabalhando por 10 horas. Aí eu aumentei para 50 funcionários. Quanto tempo vou trabalhar? Que eles vão trabalhar? X. Então, o segundo dado é tirar, a segunda informação que tiro são os números. Terceira informação, você tem que verificar se todos eles estão na mesma unidade. Aqui é hora, 10 horas, e o valor que eu vou achar X também é horas. Aqui é 25 funcionários e aqui é 50 funcionários. Então, mesmas unidades. Então, beleza. Terceira coisa, aí, beleza, tirei os dados. Segunda coisa que eu faço, verifico se é direto ou inversamente proporcional. Como assim, Fontenelle? É só você fazer a pergunta. Para fazer uma determinada coisa lá, um determinado serviço, eu tenho 25 funcionários, vou gastar certo tempo, certo? Se eu aumentar o número de funcionários, vai ficar mais rápido ou mais devagar? Sacou a jogada? É lógico que se, por exemplo, uma casa, eu faço uma casa em um dia, aí eu vou pegar, sei lá, em um dia, vamos pensar num valor bem absurdo, eu vou pegar, um mês, né? Um dia não dá, né? Um ano, pronto. Vou colocar 10 funcionários para trabalhar fazendo uma casa, vai demorar um ano, certo? Se ao invés de 10 funcionários, eu usar 1000 funcionários, quanto tempo vai demorar para fazer essa casa? Muito menos, concorda? Eu já fiz direto, usando o que eu falei para você, que é o absurdo, né? Que é um exagero. Na verdade, não é absurdo, é exagero, tá? Se você exagerar muito, fica muito fácil você identificar isso. Então, olha aqui, comigo na tela. Se eu aumentei o número de funcionários, o tempo vai diminuir. O tempo diminui, tá ok? Quando é inversamente, eu já cheguei à conclusão, então, que esse cara é inversamente proporcional. Se ele é inversamente proporcional, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou multiplicar assim, ó, em paralelo, tá certo? Então vai ficar 25 vezes 10 e 50 vezes x. Então olha lá, 50 vezes x e 25 vezes 10. Beleza? Vai ficar
Esse 50 multiplicando, passa como para o outro lado? Dividindo. Então fica 25 vezes 10 dividido por 50. O que eu faço com zeros? Corto os zeros. Por isso que eu não multipliquei logo, né? Senão eu ia pensar, 25 vezes 10 eu já sei, vou 250. Não, corta zero logo é melhor. E 25 sobre 5 dá quanto? Dá 5. Esse aqui é muito fácil, né? Porque aqui, olha, é óbvio que se eu dobrar a quantidade de funcionários, eu vou ter uma redução de tempo pela metade. Mas eu fiz questão de fazer o método de solução que eu gosto de resolver, porque ela vai facilitar muito a tua vida, tá certo? Numa questão dessa, tu vai só marcar, lógico, lá a resposta correta. Aí matou a parada. Fechou? Bora lá, então? Vamos para a questão número 5. Questão 5 fala assim, ó. Uma fábrica mantém jornada de trabalho de 6 horas. Olha, é jornada de trabalho de 6 horas. Para seus funcionários e com essa jornada, a produção mensal é de 160 mil produtos. Assinale a alternativa que corresponde à quantidade de horas diárias que serão necessárias para levar a produção para 240 mil. Olha, agora não dobrou. Tá vendo lá? Não dobrou, tá certo? Então, bora lá. Jornada de trabalho, que é tempo. Qual é o tempo? Em horas. Era 6 horas, ele produzia quantos? A produção era quanto? Produtos, né? Colocar produtos, fica mais claro, eu acho. Produto é quantidade. Então, produto vai ser quanto? 160 mil. Então, isso aqui, 160 mil. Eu quero produzir 240 mil. Qual vai ser minha jornada? X. Vamos lá. Quanto mais tempo eu produzir, mais produtos eu produzo ou menos produtos eu produzo? Quanto mais tempo de jornada, mais produtos eu produzo. É óbvio. Se ao invés de 6 horas por dia, o cara trabalhar 10 horas por dia, ele vai produzir muito mais. Ah, Fontenelle, mas aí o cara cansa. No caso, dá descanso para ele, então. Mas aqui a gente não vai analisar essas outras situações de cansaço e tal. Vai analisar só o número. Só o número e acabou. Beleza? Não tem emocional aqui. É só no número. Então, bora lá. Calcular agora. Se as setinhas são para cima, as duas são para cima, é porque elas são diretamente proporcionais. Fontenelle, podia ser setinha para baixo? Podia, só que minha pergunta muda, né? Quanto menos tempo, menos produto? Sim, quanto menos tempo você trabalha, menos produto você vai ter no final. Observa aqui no caso do anterior, que era, olha, quanto mais funcionários, menos tempo eu tiver, eu vou ter para produzir aquilo. Se eu diminuir o número de funcionários, bora fazer o contrário, a pergunta agora. Se eu diminuir o número de funcionários, o que acontece com o meu tempo? Tem que aumentar para produzir a mesma coisa, tá certo? Então, sempre as setinhas são contrárias, por isso que ela é inversamente proporcional, independentemente da forma que eu pergunte. Eu gosto de fazer sempre setinha para cima, mas é uma questão de escolha, beleza? Se as duas setinhas são para cima, eu multiplico cruzado. Observa que na anterior eu não multipliquei cruzado, eu multipliquei em paralelo. E agora eu vou multiplicar como? Cruzado. Vai ficar 160 mil vezes x igual 6 vezes 240 mil. 6 vezes 240 mil. Ou 240 mil vezes 6, tá? O que eu poderia ter feito aqui? Vamos isolar aqui o x primeiro, que depois eu explico para você uma jogada aqui que nem precisava ter feito. Mas vamos lá. 2, 3 vezes 6 sobre 160. Tá certo? O que eu vou ter que fazer? Cortar os zeros. Pá. Fontenelle, eu podia ter cortado os zeros logo? Poderia. Esse 1000 aqui, ó, deixa eu ter cortado bem aqui. Tá certo? Cortar aqui 0 com 0. O que eu posso fazer? Ah, posso fazer 24 vezes 6. Não, não é a melhor coisa para você fazer. O melhor é você simplificar. Por quê, Fontenelle? Porque você ficar fazendo 24 vezes 6 vai dar um número muito grande. E, consequentemente, vai dar muito trabalho. Então, você divide para dar números menores. Deu para sacar? Divide por números fáceis para dar números menores. Ok? Vamos bem comigo. O que ia dar resultado aqui ia ser 24 vezes 6 sobre 16. Não dá para simplificar? Dá. Por quanto? Por 8. Divide aqui, ó, por 8 por 8. Divide por 8 e divide por 8. Quanto é que vai dar isso? 24 por 8, 3 vezes 6 sobre 16 por 8, 2. Divide 6 por 2. 6 por 2 dá 3. E 3 vezes 3 dá 9. Pronto. 9 é a resposta. Tem essa resposta? Tem. Letra D de danadinha. Fechou, galerinha? Então, ficamos por aqui.
Galerinha, fica com Deus e até a próxima. Fui!